Olá, meus queridos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo interessante, eu espero, para a gente poder analisar. Eu sempre procuro algumas coisas na internet e, assim, eu vejo o tema, acho um tema interessante e aí a gente analisa. Se vingar, eu boto no canal. Se for uma meleca, a gente vê o que faz, né? Já aconteceu de eu deletar vídeo por causa disso. Eu acho que a maioria das pessoas me perguntam, né? Ah, tio Spook, você analisa, assiste vídeo antes? Juro pra vocês, eu não tenho tempo pra ficar assistindo. A quantidade de livros que eu tenho em casa e que eu pretendo ler é surreal. Eu tenho uma guitarra em casa de jazz que, assim, demanda muito tempo, estudo, esforço. Eu estudo mais ou menos entre 4 ou 5 horas por dia. Antigamente eu estudava cerca de 9 a 10 horas por dia. E eu tô tentando, assim, é uma coisa que eu amo de paixão e é uma coisa que demora e toma tempo. Então não tenho como ficar analisando vídeos antes, depois eu vejo o timing, aqui tem uma coisa legal, aqui tem outra coisa legal, aqui não sei o que, não sei o que lá, aí vou e gravo. Não, aqui é tudo em tempo real, até porque eu tive um professor espiritual que ele dizia o seguinte, é legal a gente ser testado, sempre nos colocarmos em situações de teste, de provas. Então assim, para que minha clarividência sempre esteja muito rápida, eu não fico ali, deixa eu ver só um minuto, peraí, não sei, peraí, caiu a linha, tá ocupado, não, deixa eu voltar aqui. Eu gosto sempre de pegar a coisa no ar, sempre de olhar e falar, tem uma coisa ali estranha. Entendeu? Isso ajuda bastante a mantê-la aberta durante um tempo. E depois eu acabo fechando a clarividência para, obviamente, ter o meu dia a dia. Ir para academia, comer alguma coisa, sair para comer, um cinema, alguma coisa assim, que eu não precise exercitar minha clarividência, tá bom? Então eu achei um tema interessante, chamado Meditative Conjuring, Summoning Spirits, Real Paranormal Activity. Então, eu não sei o que é isso, mas é um vídeo que fala que vai estar conjurando espíritos, uma atividade real, paranormal. Como diria o Whindersson Nunes, não é? É um filme paranormal, se eu sou normal, então eu vou assistir. Brincadeiras à parte, eu não sei o que é. Tem 20 minutinhos aqui, vamos assistir? E aí, se tiver realmente alguém conjurando espíritos, eu vou dizer se está funcionando ou não. Mas lembrando, ninguém precisa conjurar espíritos, ok? Eu acho que é o seguinte, o mundo espiritual está sempre do nosso lado, né? Alguns colocam acima, outros colocam abaixo, mas deveras sempre caminha junto conosco. Isso significa que eu não preciso conjurar espíritos. Eles estão entre nós. Mas vamos ver esse vídeo. Hey guys, so as I said before, I wanted to redo the meditation experiment but use a couple of different bits of equipment to try and validate any activity that I caught. So I took the idea and I took it a step further. I borrowed some cameras from a friend so that I could cover the other rooms in the house, as well as setting up the Kinect camera, the thermal camera, K2 meter, REM pod, EVP recorder, I mean you name it, I put it out there because I just didn't want to miss anything while I was up here meditating. The idea of the experiment was to see if meditation can help bring in spirits for communication, as well as making you more susceptible to it and more open and receptive. I think the experiment as a whole was very successful. The activity definitely amped up more than it has usually, and it even took me by surprise a little bit. It wasn't Tá bom. Deixa eu explicar algumas coisas. Ele levantou um ponto interessante. Não vou questioná-lo, meu amiguinho internacional. É o seguinte. Será que a meditação ela realmente serve ou tem a possibilidade da gente poder atrair espíritos utilizando isso? Assim, é uma questão interessante essa. Ninguém nunca me perguntou isso no canal. Ninguém. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, explicando sobre a meditação e a possibilidade de melhorarmos a comunicação com o mundo espiritual por meio das meditações. Existem certas meditações que eu faço, que obviamente são fechadas, não são abertas, né? Porque você precisa ter uma escolaridade dentro de escolas esotéricas, ou seja, você precisa galgar degraus para aprender esse tipo de coisa, não é tão simples assim. São meditações que chegam até a machucar o corpo físico, tá? Não que eu fique me flagelando ali, que nem o pessoal da igreja que se açoita.
Não, é que existem reflexos no corpo físico que acabam machucando um pouquinho. A gente lida com o corpo espiritual de uma maneira tão forte que o corpo físico acaba sentindo. Assim, existem meditações que eu faço que são assistidas por seres do mundo espiritual? Sim. São figuras de grandes mestres, grandes conhecedores de certas técnicas, seja tibetanas, seja das Filipinas, e que estão ali sempre observando os seus discípulos, mesmo que depois de terem falecido, guiando-os para o mecanismo certo da iluminação. Eu falei bonito agora, hein? Agora, uma meditação simples, feita por qualquer ser humano, como vocês, que não conhecem o mundo espiritual ou não pertencem a uma escola esotérica, será que ela teria a mesma finalidade? Será que ela consegue atrair entidades? Não sei. É isso que nós vamos ver. Agora, uma coisa interessante é, Kinect funciona, tio Spook? Não, Kinect nunca vai funcionar para captar espíritos, tá? O próprio desenvolvedor já explicou que existem erros do próprio Kinect, que às vezes o leitor, ele tenta traçar espectros, ou seja, uma percepção de que existe alguma coisa ao seu redor, e aí ele cria os bônus, né, a estrutura de ossos. E aí você fica, nossa, tem alguém jogando comigo. Não tem, é que às vezes ele tenta encontrar que talvez tenha uma pessoa do seu lado, então ele vai por tentativa e erro e aí cria. Teve um cara que explicou isso quando surgiu uma onda de pessoas que utilizaram o telefone celular, né, aquele, como é que chama esse programinha que todo mundo ama, de Stories, né, que você vai, grava e aparece um rostinho no canto assim, né, ele explicou que não, que aquilo lá, ele tenta traçar um padrão e aí ele encontra qualquer coisa que se assimile a um rosto ou que tenha traços. E aí cria esse padrão, tá? E todo mundo acha que é espírito, e não é. É simplesmente um erro na programação ou uma programação que tenta, obviamente, ser 100% assertiva e qualquer coisa que apareça ou aparenta ter um rosto é o que vai ser detectado. Eu tenho o Kinect aqui em casa, já tentei usar e o primeiro erro que eu vi foi sensacional. E o porquê que eu parei de usar o Kinect? Eu estava cabeando ele, utilizando um cabo grande que eu comprei de 5 metros, acho que de 5 a 10 metros, e coloquei ele em cima da mesa, fui sair da cadeira, fui arrumar a sala, quando eu voltei tinha alguém sentado na minha cadeira ali, ó. Uma estrutura de boneco ali. Eu ri, eu falei, não é um espírito, é simplesmente sou eu. Só que ele guardou o registro quando ele captou que eu estava sentado lá e na hora que eu saí, o registro continuou. Ele não percebeu que eu saí. E aí eu vou falar o quê? Nossa, tem um espírito sentado na minha cadeira, meu Deus! Vamos ser mais espertos, não é mesmo? Vamos ser inteligentes e entender que essa tecnologia ela é factível de erros e que, obviamente, serve... Qual é a finalidade do Kinect? Jogar joguinho do Xbox, não é mesmo? Vamos jogar joguinho do Xbox. Eu gostava de jogar, tinha um monte de joguinho do Xbox, né? Xbox para deixar o pessoal mais irritado. Eu gosto do Xbox, eu não tenho PlayStation, eu tenho Xbox, adoro Gears of War, sou fanático pelo Gears. E eu tinha um pôster do Marcos em tamanho real em casa. Media, it took about 30 minutes before the first things started to happen. Aí veio uma fumacinha atrás, né? Um punzinho que ele soltou. Ah, esses pontinhos do Kinect. Bad memories. A câmera de... Não, mas essa câmera não é termal, é o próprio Xbox que pode chegar a fazer isso. Então, isso aqui é um software que tem da Microsoft para Xbox. Eu vou explicar para vocês tudo isso. Já começou o vídeo? Tá bom, pelo visto já começou aqui, eu achei que era uma propaganda. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, tá escrito na Kinect Camera. Isso aqui é um programa que a Microsoft tem e que vende esse programa, e eu paguei para testar e gastei dólares ali. Foi um erro bastante... né, justificável para ver se funciona ou não. Isso aqui é um próprio software que você instala no seu computador e que ele vai utilizar a plataforma do Kinect no seu PC, tá? Porque o Kinect é para o Xbox. Você compra um cabo específico para conectar o seu PC a essa plataforma e aí ele te dá esse software. Dá não, né? Você compra. Mas tudo bem. E ele tem várias modalidades, então ele consegue traçar não somente a questão do esqueleto, ou seja, dos seus bônus, como vocês estão vendo aqui, o cara está sentado, ele estipula uma corzinha roxa para o menino, e aí tem aqui o que seria o esqueleto, né, que faz parte do Kinect. Então ele identifica que tem o seu bônus ali. Isso aqui é utilizado até na computação gráfica para fazer games, tá? Ao redor... ele, como não identifica nada, ele cria uma plataforma cinza. Então aqui, esse cinza escuro, cinza claro e o cinza mais claro é
a luz que está incidindo sobre a plataforma. Então ele vai diferenciar, tudo que está bem escuro é onde ele não consegue enxergar, onde não tem iluminação. Então os contrastes eles são de acordo com a quantidade de luz e a perceptividade do software. Beleza. A perninha dele coçando, ó. Não, isso aqui tá vendo como é um erro? A perna dele tá certa, ó, ela não mexe. Mas aqui no software, ó, ele mexe, entendeu? O software ele não é perfeito. Ok, vamos lá. Ah, tu tem um popô aqui. O que é isso que tá acontecendo? Tu tem um popô aqui. Eu gosto muito desses marujos, né? Marujo, marinheiro de primeira viagem. Assim, a meditação em si, ela é baseada em 2 princípios, tá? É que assim, as meditações mais profundas, né? O cara que fica fritando ali. As minhas meditações, eu fico 2 horas e meia, 3 horas ali, ó, pingando. E ó, não pode se mexer. Né? Tem hora que é difícil, tem meditação que você faz em pé, para você ter uma ideia. Porque a perna, ela começa a adormecer e formiga, e formiga, e formiga. E o sangue, obviamente, tem que circular. Se não circular, você vai ficar com o pé roxo. Mas aqui o que acontece? Os 2 princípios de uma meditação bem feita, que a gente aprende nas Filipinas, é o seguinte. Você não pode tomar um café delicioso numa xícara suja, porque o gosto fica ruim. Mesma coisa, um chá. Imagina, meu whisky aqui, não, tô brincando, isso aqui é chá que o tio Spook toma durante o dia. Eu tomo 3 litros a 4 litros de chá. Tomo o meu chazinho, eu tenho que limpar essa garrafa. Para quê? Para que o gosto do chá ele seja bem mais claro, bem mais, né, gostoso do que ter a sensação de um chá antigo que estaria lá causando um gosto diferente. Na meditação é a mesma coisa. Você não pode meditar com o seu corpo físico sujo. Você tem que exercitar o seu corpo físico. Existem exercícios que a gente chama de cleansing, ou exercícios de limpeza, que são específicos para a retirada de energias ruins. E são exercícios bem pesados que a gente acaba fazendo. Exercícios de balanceamento, os ritos tibetanos, tem muitos exercícios legais que nós aprendemos na escolinha básica da meditação oriental para que os pontos de energia e até as articulações, elas se desbloqueiem. Então, nosso queridíssimo marinheiro de primeira viagem não sabe disso. Então, o corpo de energia dele já está sujo, tá? Ele tem... Eita, tio Spook, lá vem nós, né, tio Spook? Eu vou analisar o menino. Mas, vamos lá. Por que eu faço essas análises? Para a gente poder entender o que é ele, o que está com ele, e o que está na casa, e o que vai vir junto com a meditação, não é mesmo? Para você ter uma ideia... Hoje eu estou falante, né? Para vocês terem uma ideia, existem meditações que durante o processo existem, no Tibete a gente chama de demônios internos, né? Demônios interiores, que são avareza, ego, raiva, e às vezes eles se manifestam como seres do mundo espiritual. O próprio grande líder Bider, que foi um dos ministros da igreja anglicana, ele determinava que existem formas de pensamento que têm desenhos, e esses desenhos eles depois foram explicados. Grandes clarividentes já identificaram essas formas de pensamento. Então, ao redor desse menino, ele tem as melecas que são decorrentes dos problemas pessoais dele, são os obsessores dele, são as energias ruins dele. Então, assim, se alguma coisa se manifestar com ele é uma coisa, se manifestar por meio da meditação que estiver fora é outra coisa. Vamos lá. Perto dele, o que nós temos? Nós temos uma energia em volta do tórax dele, saindo pelas costas e se manifestando do lado esquerdo. Isso se dá pela meditação? Não. Isso já acompanha ele há muito tempo, tá? É a nossa caixinha de Pandora. Então, são as nossas mentiras, são as nossas falcatruas, são as nossas desilusões, são as nossas artimanhas na vida, não é mesmo? Então, é aquela coisa, eu vou mentir para poder ter dinheiro, sabe, tio Spook? Então, ele tem, sim, esse rabo preso, que é o ditado popular, né? Tio Spook, ele tem um rabo preso com alguma coisa? Tem. Com o quê? Com a verdade é que não. Mas ao redor dele existe sim uma energia que está na parte do tórax saindo pelas costas. Isso, como eu te falei, é a parte toda emocional dele, é toda a parte ruim que está dentro dele. E ela se manifesta pelo lado esquerdo. Então ele pode ter problemas no lado esquerdo do rosto,
e do ombro esquerdo, porque é onde acontece o maior pesar dessa energia saindo por aqui, tá? Além disso, ele tem sérios problemas de estima, então ele pode vir a ter sérios problemas de ou egocentrismo ou baixa estima. Então nota-se por um dos pontos da região baixa dele que ele tem esses altos e baixos, pode indicar uma depressão, pode indicar um princípio de querer ter coisas e não consegue alcançá-las, tá? Tá tudo travado nesta região da cintura para baixo, tá? É muito mais essas duas regiões, a região aqui do tórax e a região da cintura, tá? Ele tem algum distúrbio com o pai dele, ele tem algum problema sério com o pai dele, talvez o pai dele seja uma figura muito autoritária e não gosta muito do que ele faz da vida ou as coisas que ele anda aprontando. O pai dele gostaria que ele fosse uma outra coisa, uma pessoa mais aplicada ao trabalho do que só a essas idiotices que ele faz. Dá para ler isso no ponto da família dele, tá? Isso daqui não é vidência. A gente consegue interpretar a energia pelos pontos de energia por meio da clarividência, tá bom? Então é isso que ele tem. Na casa dele, olhando essa estrutura aqui, é difícil a gente ter uma ideia. Geralmente é legal a gente poder ver, porque eu vejo as coisas, eu não adivinho as coisas. Então seria interessante ver o que está se movimentando na casa dele. Mas pela vibração do lugar e os rastros de energia, nota-se que o maior acúmulo de energias acontece muito mais deste lado, ou seja, indo para o lado direito dele, tá? Eu acho que deve ter um sofá aqui, deve ter alguma coisa aqui, porque mostra que em dois cantos, dois extremos, existe um rastro de dois obsessores. Eles podem se manifestar? Duvido. Eles mais vão ficar observando e olhando para o cara do que realmente fazer parte da meditação dele, tá? Mas é um estudo interessante, eu tiro meu chapéu, eu acho que assim, o tema é muito bom. Será que durante a meditação se manifestam espíritos? O tema é bom, não é ruim. O ruim é ele que tem uma energia ruim, que é meditar girando essa energia ruim, entendeu? É que nem pegar um monte de lama e ficar espalhando no corpo, né? Aí como é que você vai lavar a mão? Você não sabe como lavar a mão. Você vai lavar com a outra que está cheia de lama, você fala, putz, me sujei. Droga, tô me sujando, entende? Espalha essa sujeira para ele. Ele não retira essa sujeira. Feels like I've been here a little while now. Vamos lá. My body's pretty relaxed. Relax. I'm not hearing a great deal from around the house. Tá, tudo bem. Esses pontos verdes é do Kinect, tá? É o Kinect que cria esses pontos verdes. Não é uma caneta. If there's anybody here who would like to come forward and speak to me, would you make your presence known? Seria interessante você colocar a câmera para esse lado, amiguinho. Eu queria ver o que tem aqui. Can you make a little bit of noise? Aí é complicado, né? Maybe knock on something? Ele tá falando, né? E ele nem deu tempo da meditação, imagina. A minha meditação básica leva 1 hora, o básico, que é só para preparar o corpo para as meditações que são mais fritadas. Então, para preparar o corpo, leva 1 hora. O cara não levou 1 hora, entendeu? Você prepara e você refina o seu corpo de energia para daí sim você ter acesso a coisas do mundo espiritual. Além da limpeza, você tem que ter exercícios pesados. Você vê na Índia, existem pranayamas, existem os asanas, que são as poses, são a maneira como você se prosta à divindade, não é mesmo? Então eles fazem todas aquelas posições da yoga, eles também fazem as respirações, que são os pranayamas, que há necessidade de fazer. O cara não fez nada, ou seja, ele simplesmente apoia o cotovelo no joelho e vai embora. Isso daí não é só uma meditação, né? Isso aí é só um relaxamento mental. Eu vou relaxar o meu corpo, relaxar a minha mente e vamos ver quem se comunica. É isso, só um relaxamento. Não, esquece. Isso aí não foi um ser do mundo espiritual que bateu. É a empregada do cara do lado que está arrumando a casa. Não, não tem nada. Ó, os passos de vizinho. Ó, só é o vizinho, tá, gente? Tá fazendo barulho.
Se eles não estão fazendo barulho, nada. Eles estão só parados observando. Tá? Olha só, tem uma escada aqui. Não tem nada aqui na escada. Mostra outro cômodo, vai. Não tem nada. Nenhum ser está se manifestando. Ele faz tudo errado. Is Anna here with me today? Alguém quer ovos mexidos com bacon? Tá doendo as costas? Não, vai doer. Que você não limpou seus pontos de energia. Olha lá. Falei. O que eu falei? Tá sentindo dor e incômodo nas costas. É óbvio, você não faz os movimentos de limpeza, vocês não fazem os movimentos preparatórios para meditação profunda. Isso que ele está fazendo não é nada, é só um relaxamento. Anna, if that's you, I have a little recorder on the table behind me, next to the green light. If you could speak into that, I'll be able to hear your voice. Ah, sim, claro. Ele está falando que tem um gravador atrás e que se a entidade quiser se manifestar para gravar a voz, claro, a entidade era o rei do karaokê na vida passada, não é mesmo? Era o Elvis do karaokê e agora ele vai cantar Love Me Tender, Tender Sweet, dentro do gravadorzinho do rapaz. É fácil fazer isso, né? Aí de repente você escuta Love Me Tender, Love Me Do. Can you knock on something if you understand that? Vai lá, filho, bate. Tá? Isso daí, juro pra vocês, tá? Eu acho sensacional. A câmera não mostra a mão, né? Então, se tiver alguém aqui, por favor, faça uma batida. Tem alguém aqui, por favor, faça uma batida. Ainda não escutei. Faz uma batida. Vocês escutaram? Um espírito se manifestou aqui. Era minha mão embaixo da mesa. Eu não vejo as mãos dele. Então é muito fácil o cara bater no chão e dar um peteleco. Ó, tô dando um peteleco na mesa. Tá? De novo. A câmera engana as pessoas. Então, obviamente, não é um espírito batendo. Se fosse um espírito batendo, eu seria o primeiro a falar: bateu! Olha lá! Um espírito! Eu sou o primeiro a me empolgar. Mas não é isso. Eu sou o primeiro a dizer, não acredito nesse rapaz. Até porque a energia dele, como eu falei, é de mentiroso. That's fantastic, thank you. Anna, can you tell me your last name? Ah, sim. Vai falar Geraldo. Por favor, você pode me dizer o seu último nome? Geraldo. I've been doing a lot of research trying to find out who you are, Anna, and where you came from. Uhum. Quem é Is você? the name De onde Anna você... a nickname? Is it short for something? Desculpa, eu não escutei nenhum nome. Tem ninguém se manifestando, tá? Tem ninguém. Pronto, morreu. O que que é? É muito bom, parabéns. Uhum. So after that first EVP, I felt physically cold, like the temperature in the room had dropped so much I could physically feel it on my skin, like the feeling you get when you first step outside on a night and the cold air hits your skin and it kind of feels like you're going to get goosebumps. It felt like that, and I know that none of the windows were open because I checked them all before I began the experiment. I like to make sure that nothing contaminates what I'm capturing, no drafts or anything like that. So I know for a fact that none of them were open. As well as that, you can actually physically see it on the thermal camera. If you look at a clip from that point and then a clip earlier on, you can see quite clearly that the background is darker. Tá? Ele fala aqui, a temperatura do quarto caiu muito. Desculpa, isso não é um fenômeno comprovado. Até porque existem entidades que têm uma densidade maior de vibração. Essa densidade maior de vibração emite mais calor.
do que frio. Aí você fala, não, aconteceu que caiu a temperatura. Se caiu a temperatura, é uma ausência de calor. Se é ausência de calor, significa que a chance de ter alguém se manifestando é nula. De novo, toda e qualquer manifestação, ela é gerada por meio de uma emoção inferior, que nós chamamos raiva, ódio, ganância, é tudo aquilo que leva um espírito a querer se manifestar ou existir ainda, tá? Porque afinal, se realmente ele não emitisse esse tipo de vibração, ele já não estaria mais aqui, ele já teria sido levado, ok? Se ele está aqui é porque ele ainda vibra da mesma maneira que nós vibramos. Se ele tem esse tipo de vibração, ele emite um calor por meio da sua energia, e isso é captado por meio da alteração do calor mais sutil da região, ok? A gente não está falando que vai bater 50 graus, 60 graus. Se fosse assim, imagina, né? Salvador, Fortaleza, seria a terra de vários obsessores do mundo espiritual, porque é quente lá. Imagina Goiânia, né? É muito quente, tá? Então, de novo, é a sutileza da temperatura, da sua temperatura corporal perante uma manifestação espiritual. Então, você é que sente essa diferença, tá? Você é o seu termômetro. Aí, no caso do cara, de novo, eu não acredito em nada do que está acontecendo, não está, primeiro, praticando a meditação correta, não está fazendo o modo correto de se meditar, de se praticar esse tipo de exercício de iluminação ou de purificação do seu corpo espiritual, não está fazendo nada correto, ele simplesmente inventou um negócio aí e está buscando diversificar os assuntos espirituais. A mãozinha dele, sempre quando acontece uma batida, você nunca vê a mão, né? Ele está sempre com a câmera aqui, mostrando mais o rosto e a mãozinha dele batendo. Outra questão do áudio, eu também torno muito questionável, muito, mas tudo bem. Vamos lá. I'd like to ask you again, I've asked this before. Where is it you go when you're not here? Olha lá. Sempre as batidas nunca mostra a mão, né? Você nota-se que sempre é o rosto. Passou uma sujeira, tá? Ah, isso aqui, geralmente, não tem. É muito bom. Meu vizinho faz o mesmo tipo de som durante o dia. Bum, bum, tá? Primeiro, não tem nada aqui nessa sala, a câmera não tá pegando ninguém, tá? Não tem nenhum obsessor, não tem nada aqui, tá? Essa batida, geralmente essas batidas secas, são pessoas que estão batendo ou na parede ou vizinhos, tá? Eu não sei se ele está sozinho em casa, ele não filmou a casa dele antes, ele não mostrou se ele está sozinho, o que é muito importante para nós. Se ele está me trazendo um vídeo falando que houve manifestação espiritual, eu quero saber se a casa dele realmente está isolada, não tem ninguém, qual é o horário que ele está fazendo, a incidência de vizinhos fazendo barulho, de novo, né? Ei, YouTube enganando nós. Is there something that's stopping you from communicating clearly with me? Tem alguma coisa que te impediu de você se comunicar claramente comigo? Tem, estou recebendo uma chamada de outro estado. Desculpe, a ligação vai cair, só um minuto. Can you tell me where you were born? Quando você nasceu? Tem nada, tá? A energia... Dá pra perceber a energia mais escura atrás das costas dele. Só que olha que engraçado, a câmera térmica não pega. Can you tell me where you used to live? You told me once that you were alone. Ué, por que piscou ali? Were you always alone? Nada, de novo, tá vendo? Eu acho muito louco, sabe? Quer dizer, vocês escutam aí você adivinha se o cara quer mamão, se o cara tá falando que quer pera, se o cara tá falando que quer tomar sol, né? Oi? Ele quer melão? Ah, ele quer tomar sol? Ah, é uma música de uma nota só. Sabe, quer dizer, é muito fácil você pegar um gravadorzinho desse e você criar, né? Porque é o seguinte... Como é que é feito isso? Eu vou explicar para vocês. Quem trabalha com edição de vídeo sabe que você, quando coloca o vídeo no programa, você splita, você vai ter uma faixa de
vídeo e uma faixa de áudio. Nessa faixa de áudio, o cara simplesmente ele faz a gravação, joga lá, faz as edições. Aí quando chega a hora de você colocar o input de voz, o cara cria uma outra onda, que é aquela coisa de, escute o EVP. Você não escuta nada do gravadorzinho, você não vê a onda, você não vê o cara analisando para vocês toda a onda, como a gente faz aqui no EVP, não é? Que a gente grava a noite toda, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava editando não, né? Eu estava analisando uma gravação que eu fiz à noite, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, toda a gravação da noite inteira, a noite inteira tá aqui, tá? Imagina, aqui só nessa faixa tem 3 horas e 20 minutos. Na outra faixa eu tenho mais 3 horas e 22 minutos. E a última faixa eu tenho 1 hora e 20. Ou seja, ficou a noite toda gravando, tá? Você não vê ele mostrando isso para vocês. Então o que ele faz? Chega na hora de mostrar o som do radinho, né? Ele faz o input do áudio. Então ele fica em casa e faz... É só isso. Então é isso que vocês vão escutar. What's your name? What's your name? Ana. Acabei de fazer a voz, ó. Ana. Acabou. E aí o que ele faz? Ele faz o input. Então ele vai e corta essa parte, insere o áudio que ele acabou de falar, e na hora que ele faz a edição, ele vai lá e dá o zoom, mostra o radinho em cima da mesa e bota o áudio. É só isso. É fácil. Olha lá. Viu? Ele pode ele mesmo fazer ou pedir para uma amiga fazer, que é muito factível, tá? Mas é o seguinte, faltam ainda uns 10 minutinhos aqui e eu acho que é importante a gente discutir muitos assuntos ao longo desse tipo de mentiras que são colocadas na internet, só para vocês entenderem como tudo é feito, sabe? Eu não tô aqui para desmistificar, enche o saco ficar desmistificando esse tipo de coisa, mas é que a gente tem, infelizmente, uma crença muito cega na falta da verdade das coisas. Então o que acontece? Os jovens hoje, eles acreditam em tudo que as pessoas dizem. Existe diabo, existe aquelas incorporações que a gente vê nas igrejas brasileiras, existe sempre a falcatrua do mundo espiritual, médiums mentindo para vocês, enganando vocês. Eu, que convivo com isso há mais de 25 anos, eu já cansei de ver pessoas questionando, buscando realmente a verdade sobre esses assuntos. Eu recebo e-mail de pessoas que pagaram R$5.000 para médiums e que os médiums simplesmente pegaram a grana desses caras, se mandaram, eles não sabem mais o que fazer, sabe? Não resolvem o problema deles. Eu recebo e-mail de milhões de pessoas com milhões de problemas com relação à espiritualidade. Então, eu acho que a gente tem que jogar claro para vocês, para entenderem realmente como tudo é feito. Vocês acreditam no Slenderman? A gente já comprovou que o Slenderman é mentiroso. Foi uma criação de jovens num concurso de desenho nos Estados Unidos. A gente já comprovou que o Zozo, do famoso tabuleiro Ouija, não existe, tá? Que foi criado por um cara que escreveu um livro sobre o tabuleiro Ouija. Ele criou uma figura do Zozo, que na verdade vem do Led Zeppelin, da guitarra do Jimmy Page. A gente já colocou sobre isso, ok? Jimmy Page era fanático aí por misticismo, e ele pegou esse nome do Zozo num livro que ele viu e tudo mais. Tem tudo explicado para vocês. Sabe, tem a playlist lá do podcast, o Diabo Revelado, que a gente revela para vocês tudo o que aconteceu ao longo de toda a história da igreja, sobre o que realmente é o conceito do diabo. Então, eu acho que vale a pena vocês entenderem, saberem os limites entre o que realmente é o mundo espiritual que pode afetar a minha vida, do mundo espiritual que a gente vê no YouTube. Só por último, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a pesquisa do Zozo e eu vi documentários, para vocês, olha, é sério, tinha esse rapaz que escreveu o livro do Zozo, ele foi chamado para fazer alguns vídeos, alguns filmes, e uma pequena produtora nos Estados Unidos gravou a história desse cara, e para divulgar o trabalho dele, contratou jovens que encenaram ele jogando tabuleiro Ouija, e aconteceram coisas tipo o nariz estoura e sai sangue, o cara incorpora, que é tudo mentira. Ele contratou jovens para encenar uma situação, e aí ele pegou e fez pequenos takes e jogou na internet, como aquilo se fosse real. Só que como os jovens não têm discernimento sobre o mundo espiritual, a grande maioria são jovens, eles assimilam aquilo como uma verdade e criam um mundo fictício de Nárnia, né? Que aí vem Harry Potter, Nárnia, Senhor dos Anéis, tudo isso daí, que são mundos fictícios, onde as pessoas acham que realmente existe, e não existe. Então a minha função aqui é só esclarecer para vocês o que realmente está acontecendo e o que não está acontecendo, o que é fake, o que é mentiroso.
Se vocês querem acreditar nisso, cara, vai acreditar, tá? Vai com Deus, vai com a fé de vocês, porque assim, a gente tem um trabalho mais claro, mais realista aqui para vocês, o que é espiritualidade e o que afeta na vida de vocês. Se vocês acham que isso daqui é real, cara, não perca seu tempo nem assistindo ao meu canal e nem inscrevendo no box. Vai assistir esse canal do cara, vai procurar outros canais no Brasil que tem milhões desses, e a gente já cansou de falar para eles que para eles pararem de mentir, mas eles não param. Então, tudo bem. Tá bom? Eu vou fazer a segunda parte logo na sequência para que a gente consiga entender melhor. Gente, esse vídeo é para que vocês entendam as coisas, ok? Eu não tô aqui para fazer um reacted, que nem muitos canais fazem, que é só assistir o vídeo e ficar... Nossa! Eu tô aqui para ensinar vocês muitas coisas, esclarecer muitas dúvidas por meio dos vídeos, tá bom? Bom, últimos recados. Obviamente, não se esqueçam de se inscrever no canal, tornem-se membros do canal, porque nós temos sorteios de tratamentos, de limpeza de casa, sorteios de ingresso, onde muita gente já ganhou. Quer dizer, a coisa que é legal funciona, tá bom? Falando ainda dos tratamentos, para aqueles que querem passar pelos tratamentos de limpeza de casa ou tratar suas enfermidades, gente, é sério, eu recebi outro dia um e-mail de um cara que ele contatou a gente com lúpus. A gente fez várias sessões nele, mas assim, tipo, nem chegou a 10 sessões. O cara mandou o laudo médico, o cara não estava mais com lúpus. É sério, é incrível como essa técnica que eu trabalho funciona. E eu sempre vou falar para vocês, façam. Tá? Toda solicitação para tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, kármicos ou de qualquer coisa que vocês venham a ter, somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Por favor, prestem atenção nas simples instruções, porque eu posto um vídeo falando isso no dia. Tio Spook, para onde eu mando meu e-mail de solicitação de tratamento? Me escreve no box. É limpezadecasas@gmail.com. Tá na descrição do vídeo, tá bom? E para aqueles que querem nos ajudar, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, tá? E nós também temos a lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Bom, eu vejo vocês na continuação desse cara aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas se tiver alguma coisa interessante a gente vai comentar e vamos elucidar mais vocês sobre espiritualidade, tá bom? Vejo vocês então daqui a pouquinho. Bons sustos a todos nós.